Olá, meus internautas, Pastor Jonias, estamos de volta, agora gravando a lição 10 do quarto trimestre 2015 da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD. O tema a ser desenvolvido, a origem da diversidade cultural da humanidade. Texto áudio: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Gênesis capítulo 11, versículo 6. Verdade prática: apesar da multiplicidade de línguas e dialetos decorrente da confusão de Babel, o Evangelho de Cristo pode ser perfeitamente entendido em todos os idiomas e culturas. Objetivo geral: mostrar como se deu a diversidade cultural da humanidade. Torre de Babel e situada. A Torre de Babel é um divisor de água para uma nova era, a era pós-diluviana. Culturas se originariam, línguas seriam criadas. No momento, a nação iniciante da terra, lá em Sinear, na Mesopotâmia, com limitações incertas, era monolinguismo predominante. Babel estaria na própria definição da palavra Babel, confusão, influenciando povos da terra a saírem do monolinguismo e criarem novas línguas. Provavelmente o aramaico, que se aperfeiçoou depois no hebraico, era a língua da época, não se sabe ao certo. Um monumento gigantesco que até hoje ninguém conseguiu fazer. Segundo pesquisadores, tinha 3.000 metros de altura, 3 quilômetros de altura, 3.000 metros. Para você ter uma ideia deste faraônico monumento, o prédio Burj Dubai, que fica nos Emirados Árabes, possui 828 metros. É o mais alto edifício da Terra. Pois é, a Torre de Babel era mais 3 vezes maior do que o Burj Dubai nos Emirados Árabes. Hoje temos monumentos na ordem da unidade gigantescos nos Estados Unidos da América, um prédio com mais de 400 metros. No Brasil, um prédio com 170 metros de altura, lá em São Paulo. Mas como a Torre de Babel nunca se fez na Terra um monumento, uma construção tão grande como ela. No afã de segurança, espavoridos pelo dilúvio, medo de se ter um novo dilúvio, os homens arregaçaram as mangas e construíram este monumento. Lá na região de Sinear, na Mesopotâmia antiga, uma região com limitações incertas, mas se olharmos hoje, fica nas imediações de Bagdá, capital do Iraque, a mais ou menos 110 quilômetros distante de Bagdá. E naquelas bases, nas bases da Torre de Babel, se fundamenta a mais extraordinária cidade que o mundo conheceu, a chamada Babilônia, onde foi arraigada nas bases da Torre de Babel e se erigiu Babilônia. O alvo da nossa lição hoje é a origem da diversidade cultural da humanidade. Apesar de polêmica, por exemplo, como se deu a criação das línguas, segundo pesquisadores, foi uma evolução dos sons, a Bíblia nos relata que ali se deu a confusão das línguas e se criaram novas línguas. Hoje nós temos na ONU 223 bandeiras de nações que falam línguas das mais diversas. A Torre de Babel, nessa lição, é um elemento referencial. Eu coloquei aqui o Burj Dubai, por ser ele o monumento mais alto da Terra hoje. Para um comparativo, uma torre que é insignificante em relação à grande Torre de Babel, ele chegando a ter 828 metros de altura, e a Torre de Babel com 3.000 metros de altura era um arranha-céu. Os homens queriam chegar aos céus através de uma torre.
Eles queriam chegar até os lugares mais altos, chegar em Deus através de cálculos matemáticos, físicos, através de escadarias humanas. E não se chega a Deus através de escadarias humanas, não se chega a Deus através de cálculos matemáticos, físicos, se projetando na altura para tentar atingir Deus. Deus está bem pertinho de nós. O monolinguismo, a palavra mono quer dizer um só linguismo. Então, se falando a mesma língua, uma única língua. O monolinguismo predominava no início dessa nova civilização pós-diluviana. O monolinguismo contribuiu em muito para a propagação de uma nova apostasia e a depravação mundial. Se Deus não intervisse, certamente essa nova civilização seria mais perversa e má ainda do que ela. E o monumento era uma criação do homem segundo a sua soberba, a soberba humana. O homem queria mostrar que ele poderia fazer coisas grandiosas. Era para o massageio do próprio ego, para a projeção humana. Mostrar que ele fazia coisas incríveis. E poderia se ter aqui a intenção embutida de querer ser maior do que Deus. A confusão de línguas. Uma cidade à prova d'água. Eu vos falei aqui na introdução que a Torre de Babel, com 3.000 metros de altura, seria um monumento, uma construção para a proteção. As pessoas estavam amedrontadas com o dilúvio e agora criavam a torre e nela uma cidade à prova d'água. Se viesse um provável dilúvio, certamente eles se projetariam sobre a torre e escapariam e não morreriam conforme ocorreu no dilúvio. É o homem procurando o escapismo. Ele sempre busca uma forma para a satisfação pessoal, para sair das realidades norteadas por Deus. A torre que Deus não viu. O homem achou que fez um monumento tão grande e tão alto, mas para Deus esse monumento era insignificante. Veja bem a expressão de Deus falando: desçamos até a cidade. Se ele está descendo, é porque ele está muito mais alto. Desçamos a cidade e vamos ver a torre gigantesca que o homem fez, que para Deus não significa nada. As invenções, as ciências, os aparatos modernos de guerra e de arquitetura que possamos fazer, os jardins suspensos, obras gigantescas que o homem fizera, para Deus não é nada. Deus está sobre todas as coisas, é o Senhor do universo, Ele está sobre todos os atos poderosos dos homens. E quando Ele faz algo que acha que é gigantesco, para Deus é ínfimo. Deus fala assim: eu vou descer até a cidade e vou ver essa torre. É uma forma de Deus se expressar. É um antropomorfismo aí para revelar que Deus está acima de tudo. Atribuição de coisas próprias do homem a Deus. Para nos dar uma ideia, quando Deus diz: desçamos até a cidade. É a torre que Deus não viu. Era pequena demais em relação à grandiosidade e majestade do Todo-Poderoso. Aleluia. Quando nós inventamos, quando nós criamos, quando nós projetamos coisas que para nós parecem grandiosas demais, para Deus são pequeninas, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Quando ninguém mais se entende. As pessoas não estavam indo bem. Quando não se vai bem, Deus cria formas para nos canalizar no caminho do bem. Aleluia! Por isso mesmo o Senhor decreta: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua.
para que não entendam um a língua do outro. Isso está em Gênesis capítulo 11, versículo 7. Nascia ali, na planície de Sinear. O multilinguismo era a origem de novas línguas, como ninguém mais se entendia. Os descendentes de Noé foram apartando-se uns dos outros e reagrupando de acordo com a sua nova necessidade idiomática. Os filhos de Sem formaram uma grande família linguística, da qual se originaram o aramaico, o moabita, o árabe e mais tarde o hebraico. O mesmo fundamento deu-se entre a linhagem de Jafé e Cã. Aqui nós temos povos com línguas diferentes, originários de Sem, Cã e Jafé. Podemos, de forma geral, agrupar os semitas, ou seja, os filhos de Sem, ocupando a Ásia. Agrupar os filhos de Jafé, os jafeitas, ocupando a Europa. E os filhos de Cã, ou seja, o ancestral Cã, povoando a então asiáticos, semitas, europeus, jafeitas e africanos, os originários de Cã. A verdade é que tivemos novas línguas. A verdade é que houve a confusão. Deus confundiu, através da Torre de Babel, o entendimento humano para que se cumprisse os seus desígnios, para que a humanidade ocupasse toda a terra conforme a sua determinação, porque no monolinguismo os homens ficariam atrelados a uma região única e descumpririam os desígnios de Deus, que seria povoar toda a terra. Aqui agora nós temos os vários continentes abarcados através da linhagem de Sem, de Cã e de Jafé. A multiplicidade linguística e cultural, linguística, está materializada. Novas línguas, apesar de pesquisadores acharem que as línguas são originárias de evolução de sons, o homem foi se propalando na Terra e determinados grupos se comunicavam através de sonoridades peculiares e isso foi criando e caracterizando línguas. Mas, na verdade, não vamos entrar no mérito da questão, a Bíblia norteia que Deus confundiu as línguas. A estratégia como ele fez aqui não interessa. O que interessa é que houve a confusão das línguas. Se criaram línguas. Multiplicidade linguística e cultural. Línguas espalhadas por toda a terra. Pessoas se comunicando de várias formas. Isto contribuiu para descentralizar a atenção humana, que levaria a humanidade a ser pior do que a anterior, a antediluviana. Culturas, multiplicidade culturais. O espalhamento das nações, das pessoas, dos povos, por diversos lugares da Terra, fez com que o homem criasse sua cultura, se proliferasse de forma centrada em determinadas culturas e fosse valorizado aquilo que eles, ou que as pessoas praticavam em determinadas regiões. A projeção humana, espalhando-se por todas as terras do planeta, foi uma realidade geográfica. O homem ocupou a Terra, desde o Polo Norte ao Polo Sul, desde a parte mais boreal à parte mais meridional, desde a parte mais leste à parte mais oeste. A lição nos remete a uma realidade. A Torre de Babel, o divisor de água para novas culturas, línguas e regiões. Monumento gigantesco, uma invenção humana para satisfazer a soberba humana, teve um desfecho na intenção de Deus, para cumprir os desígnios de Deus. O episódio de Babel não impediu a proclamação do Evangelho, pois no Pentecostes
todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Veja bem que na Torre de Babel houve a confusão das línguas. O homem não se entendeu mais. E passou a ser um ser que um não conhecia a língua do outro. No Pentecostes ocorreu o contrário. O Espírito Santo deu entendimento através do seu derramamento e o homem passou a entender a língua uns dos outros. Todos começaram a falar línguas estranhas, mas um falando a língua do outro, entendendo a língua do outro. Deus tinha um alvo aí, porque entendendo as culturas, entendendo as línguas uns dos outros, podemos propalar o Evangelho de Jesus Cristo, que precisa ser disseminado em todas as regiões da terra. A confusão de Babel eclipsou o homem, mas o Evangelho de Jesus Cristo joga a luminosidade, joga a luz para a salvação de todos os povos da terra. Vamos refletir sobre as questões. O que levou os descendentes de Noé a construírem a Torre de Babel? Fama, segurança e orgulho. Como eles construíram a torre? Eles prepararam o material, tijolos bem queimados e betume. O que teria acontecido se eles tivessem alcançado o seu intento? O homem não teria cumprido o mandado cultural que Deus havia lhe dado. O que hoje separa os seres humanos? A diversidade linguística, cultural e geográfica. Que episódio bíblico é considerado o contraponto da Torre de Babel? A proclamação do Evangelho. No dia de Pentecostes, todos falaram em outras línguas, enquanto que um entendia a língua do outro. E no dia da Torre de Babel, cada um passou a falar a sua língua própria e um não entendia o outro. Aleluia!